Então hoje vamos falar sobre a mansidão. E diz assim: mansidão. Esse dom é exaltado na terceira bem-aventurança, uma qualidade de caráter daqueles que hão de herdar a terra. Mateus 5:5. A mansidão é resultado de uma real humildade, devido ao reconhecimento do valor alheio e, consequentemente, do despojamento de si mesmo, ou seja, da eventual superioridade. Certamente para o mundo vil, que é o mundo mau em que vivemos, essa qualidade é depreciativa, ou despreciativa, né? Diante da sociedade corrupta. Entretanto, quando se tem esse dom, é porque ele partiu da única fonte da graça, que é Deus. O maior exemplo de mansidão na Bíblia, além do próprio Senhor Jesus, é Moisés. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Números 12:3. O apóstolo Pedro, que andou lado a lado com Jesus, nos seus 3 anos e meio de ministério, tinha atitudes contrárias à mansidão. E quando, na prisão do Senhor Jesus, sacou da espada que trazia consigo e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha, imediatamente recebeu uma repreensão do mestre. Ora, quantas vezes queremos tomar a justiça em nossas próprias mãos, impedindo que o Senhor a tome por nós? É uma pergunta. É realmente muito difícil acatar a rebelião alheia com o espírito de mansidão. É realmente muito difícil acatar a rebelião alheia com o espírito de mansidão. Entretanto, é mais um pedacinho da cruz do Senhor Jesus que temos que carregar, custe o que custar. Ponto. Vamos dar um pausa aqui para a gente entender. Não, vamos concluir. Quer dizer, Pedro acreditava que suas reações tinham que ter a mesma medida que as ações dos outros contra ele. Não me admiro, portanto, que ele mesmo, depois de tantas lições práticas e desenvolvimento espiritual constante, viesse a escrever: seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Vamos agora entender. Nós estamos falando aqui sobre o 8º fruto do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo entra numa pessoa, porque essa o desejou, essa, mais do que tudo, largou os seus pecados, deixou sua vida limpa diante de Deus, porque ela ou ele deseja ser uma nova criatura. E quando essa pessoa que aceitou Jesus, que desceu às águas, que abandonou o pecado, que passa a viver uma vida de obediência à palavra de Deus, quando ela recebe o Espírito Santo, então com o Espírito Santo, ela recebe as qualidades de Deus. Qualidades essas que até pode ser tentada, ou pode se tentar, melhor, copiar aí fora, mas não vão conseguir por muito tempo, porque a natureza dos frutos brota do Espírito Santo. Somente quem tem o Espírito Santo permanece no amor, na paz, na alegria, na longanimidade, na benignidade, na bondade, na fidelidade, como nós falávamos nos frutos anteriores. Uma pessoa, por mais que queira se esforçar para ser uma pessoa boa, por mais que ela queira se esforçar para fazer o bem, se ela não tem o Espírito Santo, vai surgir um momento da vida dela em que ela vai passar por uma injustiça, por uma perda, ou por uma prova, por uma luta, por uma dificuldade, aonde as emoções dele ou dela vai falar mais alto que o próprio
a própria vontade de querer ser alguém melhor. Então não basta querer ser. Por isso que se diz que de boas intenções o inferno estará cheio. A pessoa que recebe a mente de Cristo, conhecimento da palavra de Deus, ela tem consciência que sozinha ela não vai ser uma nova pessoa. Ela pode até conseguir por um tempo, 2 tempos, mas ela vai acabar voltando a ser o que ela era antes. Ela vai acabar desistindo. Por quê? Porque mesmo ela sabendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mesmo ela descendo as águas, ela não vai deixar de ser humana. Ela não vai deixar de ser tentada. Ela não vai deixar de passar por lutas, por provas. Pelo contrário, o meu adversário, o meu inimigo, sabendo que eu escolhi Jesus como meu Senhor, sabendo que eu entreguei minha alma para Ele no batismo das águas e coloquei o meu nome no livro da vida, o aceitando como Senhor e Salvador, o meu adversário vai fazer de tudo para que eu desista, para que eu acredite que não está valendo a pena, que o meu esforço é grande, mas Deus não está me respondendo à altura do que eu espero, porque às vezes a pessoa ela é ansiosa, ela quer as coisas muito rápido, então, por não saber esperar em Deus, ela acaba sendo tomada pela ansiedade que gera o desânimo. Então, por mais que a pessoa queira seguir Jesus, se ela não tiver dentro dela o Espírito do Senhor, que pode ser dado agora, nesse momento aqui, aí onde você está, se ela não tiver o Espírito Santo dentro dela, ela não vai conseguir sobrepor as lutas interiores que virão para ela. Dúvidas, medos, conflitos, ansiedade, tentações, desejos, fantasias, fraquezas, que vêm para qualquer ser humano. E que aquele que consegue se manter fiel a Jesus, se mantém porque o Espírito Santo, que dentro dele habita, não lhe tira o domínio próprio, não lhe tira o livre-arbítrio, mas lhe conduz, lhe orienta, lhe dirige. Está escrito que o Espírito Santo nos iria auxiliar. O Espírito da verdade, Jesus disse, o Espírito da verdade, ele vos ensinará. Então o Espírito Santo, ele nos leva a sobrepor tudo aquilo que vem para tirar a nossa mansidão. Muito bem, por mais que você conheça a palavra de Jesus, por mais que você conheça a palavra de Deus, isso não significa dizer que você não vai estar impedido de enfrentar pessoas más, lutas e dificuldades. Daniel era um homem cheio do Espírito do Senhor, mas ele enfrentou uma conspiração, aonde jogaram ele na cova dos leões. Mas, em momento algum, Daniel duvidou de Deus. E nem muito menos se rebelou contra aqueles. Porque, entenda, vai surgir situações, vai surgir injustiças, provocações, que eu e você temos que crer na justiça de Deus e colocá-las na mão de quem? De Deus. Claro, é óbvio, nós somos cristãos, não somos bobos. Se Deus deixou a justiça e toda a justiça se fundamenta na palavra, aliás, o trono de Deus é justiça, se eu tenho meus direitos, eu vou ao tribunal, se eu tenho outra questão a resolver, eu vou à esquadra. Mas existem situações na nossa vida que nós temos que vencer, não é apenas no tribunal ou no esquadro, nós temos que vencer os sentimentos ruins que vêm, para tentar nos fazer guardar mágoa, para tentar nos fazer descer ao mesmo nível dessas pessoas. Veja que quando os soldados prenderam Jesus, no meio daquela violência, Pedro sacou da espada e cortou a orelha do soldado, porque Pedro ainda não era uma pessoa transformada por dentro. O próprio Jesus disse para ele: Pedro, Pedro, quando te converteres, salva os teus irmãos. Pedro, Satanás te peneirou, eu roguei por ti. Enquanto Pedro não recebeu o Espírito Santo, ele ainda era um velho homem. Falou que ia morrer por Jesus e negou Jesus.
E não é isso que acontece? As pessoas falam mil e uma coisas e prometem mil e uma coisas para Deus, mas em face à tentação elas dizem: ah, Senhor, me desculpa, foi mais forte do que eu. Mas veja depois que Pedro recebeu o Espírito Santo, veja depois o que ele disse, né? Ele disse: seja o homem, seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Eu fico imaginando Pedro, lembrando, quando ele recebeu o Espírito Santo, diz o texto, diz a história, que ele foi crucificado, mas não se sentindo digno de ser crucificado como o Senhor, ele pediu para colocar-se a cruz de cabeça para baixo. Ele não negou Jesus, e até o fim da sua vida, ele foi fiel. Mas ele entendeu que naquele momento, eu fico imaginando Pedro pensando, o momento que ele sacou da espada e cortou a orelha do soldado. Eu fico imaginando Pedro pensando o seguinte: aquilo era necessário para o meu Senhor morrer por mim aonde? Na cruz. E eu tentando ajudar Deus, eu tentando agir com as próprias mãos. Ele não usou a cabeça. Esse é o problema das pessoas que não têm o espírito da mansidão. Elas agem no impulso, elas são muito impulsivas. Então, na hora da raiva, fala o que não deve, faz o que não deve. Na hora que passam por injustiças ou perdas, não sabem recorrer a Deus, querem fazer com as próprias mãos e pioram sua vida, ou às vezes perdem a própria vida. Eu lembro de uma senhora que vinha à igreja, como você, e ouvia a palavra, mas ela não se entregava a Jesus. Ela não tinha o Espírito Santo. E quando o marido discutia com ela de uma maneira impulsiva, sem ter a mansidão, na hora da raiva, ela dizia: vai embora, pega o que é teu e vai embora. E teve um dia que ela extrapolou, juntou as coisas dele no saco, não tudo, mas algumas coisas, e deitou na porta da casa e falou: vai embora. E o homem foi e não voltou mais. Aí depois ela veio falar com o pastor: ah, pastor, estou arrependida, porque isso e isso aconteceu. Eu falei: olha, senhora, infelizmente, a senhora ajudou o diabo a fazer o que o diabo já queria. Você não teve a sabedoria, porque você não tem o Espírito Santo, você se entregou às suas emoções. Mas você não tem o Espírito Santo, não é porque Deus não quer lhe dar. Porque se há alguém que deseja que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo, esse alguém é Jesus. A senhora não valorizou o Espírito Santo. De repente, a senhora e o senhor são aquelas pessoas que na hora de pedir oração pelo filho, você coloca força. Na hora de pedir pelo casamento, pela saúde, pela libertação, você faz um propósito, você vai ao pastor, você quer pedir por aquilo. Mas na hora de pedir o Espírito Santo, ou de se colocar à disposição de Deus, numa vida pura, santa, para receber o Espírito Santo, você não faz esforço nenhum, não faz esforço algum de limpar a tua casa, que é a tua vida, para você recebê-lo. Ou seja, eu tenho que desejar o Espírito Santo mais do que uma cura, mais do que uma bênção familiar, mais do que um objetivo financeiro ou profissional. Falando ainda sobre a mansidão, veja que uma pessoa que ela tem mansidão, ela crê nessa palavra que eu vou ler aqui de Romanos, que diz assim, olha: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem os condenará? Aí diz aqui: é Deus quem o justifica. Quem o condenará? É Cristo Jesus, que morreu, antes ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Então, a pessoa que tem a mansidão, ela não parte para a anarquia, para o histerismo, para a vingança. Ela não parte para o nível sujo dos incrédulos. Ela não desce. Ela não se expõe, porque ela confia em Deus. Ela confia nessa palavra. Quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem vai condená-lo é Cristo Jesus, que intercede por mim.
Repito, se eu tenho direito diante dos homens, inteligentemente eu vou buscar. Mas tem coisas que só a mão de Deus, sua força, sua justiça não vai mudar nada. Pelo contrário, só vai atrapalhar, que é o que muita gente tem feito. Tem gente aí curtindo ódio, curtindo raiva, e quem foi usado pelo mal para te prejudicar, não está nem aí. E você está aí, vivendo a vida dessa pessoa, ao invés de ver a tua vida. Olha para frente, segue o teu caminho, mais tem Deus para dar do que o diabo para levar. E se você diz crer em Deus como diz crer, então creia no que eu acabei de ler aqui para você. Quem vai causar injustiça contra mim se Deus é o meu juiz? Quem vai me condenar? É a bruxaria? Se Jesus intercede por mim. Agora você entende, ouve e consente. Mas quando sai por aquela porta, na primeira pressão emocional, primeira pressão psicológica, na primeira pressão do diabo, você parte para o sentimento, para as emoções. Eu já atendi 2 pessoas na igreja que tiveram a perda de um familiar de uma maneira trágica. Uma delas falou: pastor, eu creio que está na mão de Jesus, eu fiz a minha parte, lutei, está na mão de Deus. Você vê na pessoa uma mansidão, diante daquele sentimento de perda, um equilíbrio. Mas eu já atendi pessoas na igreja, que misericórdia, escandalosas, gritando, chorando, como se o mundo tivesse acabado. Mas por que elas não conseguiram suportar, vencer determinados sentimentos? Porque o emocional não está abalado apenas. É porque não há dentro delas uma confiança em quem? Em Deus. Que elas fizeram a parte dela e Deus vai fazer o quê? A dele. E que se Deus é por nós, quem será contra nós? E que ainda que eu tenha perdido algo, o meu Senhor está escrito, que Jesus Cristo suprirá em nós todas as necessidades, inclusive afetiva e emocional. Então você que reconhece que você não tem a mansidão, basta contrariar você, basta alguém ser usado pelo diabo para te provocar, que você perde o teu equilíbrio, que você fala o que não deve. Ah, pastor, eu ainda não cheguei nesse nível. Pois é, eu oriento você agora a colocar o rosto no chão, mas a cara mesmo no chão, a cara mesmo aqui no chão, e dizer: ó Senhor, tem misericórdia de mim, porque o meu maior inimigo não é o diabo, não é a vizinha, nem muito menos aquela má pessoa no meu trabalho. Meu maior inimigo sou eu mesma, que quando não tenho problema, eu vou criar um. Me ajuda a vencer eu mesma. E aí, quando você vencer você mesma, recebendo o Espírito Santo, tu vai vencer todos os sentimentos maus que vier para te derrubar. Essa é a direção dada no 8º fruto de hoje. Fique de pé, por gentileza. Vamos buscar a Deus.